aqui para a gente ver como que será esse novo horizonte aí pela frente, né? Temos um belo horizonte, mas a gente precisa ter um novo horizonte, né? Novas perspectivas aí para poder ter uma visão diferente aí da vida que vem pela frente. Exatamente. E já entrando aí nessa linha, né, já que você já deu a deixa, então já vamos começar aí com o nosso primeiro tópico de hoje. Eu e o Thiago, a gente está bem ansioso para especular o máximo possível de você, para saber sobre suas visões. A Vamos lá. gente É inevitável hoje em dia a gente começar um assunto e não falar desse momento que a gente vive de 2020, né, devido à pandemia aí do Covid-19. Todos os assuntos giram em torno de toda essa transformação que a pandemia nos trouxe. Muitas empresas, elas estão passando por esse momento de transformação, né, de pivotar todo o seu sistema presencial para o digital. Não só as empresas, mas como as pessoas também. Fala assim, no nosso meio pessoal também, né, Guta? É, Negócios, instituições, ensino, nossos estudos e nós como pessoas, família, amigos, estamos todos passando por essa transformação digital, né? E eu gostaria de saber de você quais são as barreiras para fazer uma gestão nesse meio digital, já que nosso mundo pessoal e profissional está aí passando por essa transformação. O que você acha dessa transformação de liderança, de liderar equipes também por meios digitais? Como que você encara toda essa mudança de gestão de equipes no meio digital de hoje, que a gente passa agora em 2020? bom, aqui em São Paulo está fazendo 100 dias hoje do que começou o isolamento social, né? Então, mas eu já acho que eu já estou um pouquinho mais, porque primeiro que eu já trabalho em home office há 10 anos, então para mim não mudou a minha atividade enquanto meu espaço de trabalho, né? Eu estou dentro do meu escritório onde sempre estive. Mas a dificuldade de se poder sair de casa e não compartilhar mais, e principalmente no meu caso, que são os treinamentos presenciais, deixaram de existir. Eu dou aula em várias universidades, isso tudo foi cancelado. Então, se começou a ver isso dentro das empresas, do que foi a falta de um preparo para um trabalho à distância, né? Então, teve empresas que deram uma semana na ocasião que começou, mas teve outras que deram 24 horas, e isso foi muito abrupto. Quer dizer, nós já vínhamos tendo sinais de que isso ia acontecer. Em dezembro, nós já tivemos um sinal amarelo, mas não precisamos não acreditar e não preparamos para essa situação, né? E quando a coisa aconteceu, foi tudo muito de rompante, assim. E aí se começou a evidenciar uma mudança de gestão de pessoas, onde se tinha muito um controle visual, porque as pessoas chegavam em determinado horário, ocupavam seu posto de trabalho, e eu conseguia ter uma visão espacial da ocupação dessa equipe, e de repente passei a não ter mais esse olhar em cima da equipe, né? Então, isso sempre gera muita insegurança, e aquele líder que ainda tinha uma visão de comando e controle, de poder querer ter um domínio total da situação, ele se vê perdido hoje. E a gente viu casos absurdos de ter que ter controle facial, de ter marcação de ponto, coisas que quando a gente começa a ir para um ambiente remoto, fora daquilo ali, mudou totalmente. Além do que, isso já foi falado inúmeras vezes, nós não estamos numa condição de um trabalho remoto ou de um trabalho em home office, porque a gente voltou para trabalhar dentro de casa, né? Então, com tudo misturado, com as crianças juntos, com o cachorro, com talvez um pai idoso ou uma tia idosa que morava junto. Então, isso tudo trouxe uma condição muito diferenciada para todos nós, né? Porque quando se imagina que eu vou fazer uma digitalização desse processo, que eu vou enviar uma equipe para casa, eu tenho um processo, primeiro, de segurança da informação. Eu tenho que ter previamente aquilo que a gente chama de VPN, que é acesso às bases de dados da empresa. Eu tenho que prover internet para essa minha equipe. Eu tenho que dar condições de ter um computador para cada um, né? Nos Estados Unidos, eu tenho uma amiga que o filho mora lá, ela tem duas netas, e quando começou lá o processo das crianças irem para casa, a escola chegou, conferiu se tinha sinal de internet, e cada criança, uma de 10 anos, outra de 8, ganhou o seu computador. Quer dizer, aqui, o que nós começamos a ver é que não tinha nem computador para todo mundo dentro de casa, porque não se trabalhava dentro de casa. Então, as empresas tiveram que liberar cadeiras ergonômicas, tiveram que liberar computador. Como é que ficava o sinal da internet? Eu estou trabalhando para a empresa, o sinal da internet
Então, teve uma situação que nós não podemos dizer que isso é uma transformação digital, né? Ela foi um apelo emergencial da qual a conectividade digital teve que ser um imperativo. Mas isso não é uma transformação digital. Então, para que isso aí possa acontecer ainda, nós vamos ter várias nuances e várias situações de amadurecimento, né, de configurações, inclusive de leis trabalhistas, que isso no Brasil é muito forte, de como é que isso vai ficar para frente. Porque agora, a gente estava comentando, Manu, a gente está trabalhando aí 24/7, está todo mundo, a televisão fica dizendo que você fazer o que quando tem tempo livre. Eu não tenho tempo livre. Eu não tenho tempo livre. Eu só comprei mais livros agora pela Amazon que está me entregando num dia e aquilo só aumenta a minha angústia, porque eu não consigo fazer nada com aquilo ali. Então, o que nós temos que ver é que nós não temos uma condição de trabalho remoto, nós estamos trabalhando dentro de casa em condições adversas, né? Onde a gente não tem final de semana para relaxar, onde a gente não pode sair à vontade, e se tem que sair, volta em pânico, né? Deixa o sapato, deixa aquilo tudo. Então, é uma situação realmente atípica, da qual a gente vai ter que aprender para tirar daí lições e poder ver o que vai se fazer pela frente, né? Então, eu gosto de trazer essa diferença para que depois não fique dizendo, olha, digitalização do trabalho não funcionou, home office não funciona. Não, esquece o que a gente está vivendo agora, é uma situação totalmente fora de um contexto, né, do que pode acontecer, do que é o ideal, né? Então, eu acho que isso daí é o primeiro ponto que a gente tem que colocar. Só para informar o pessoal que está nos acompanhando aqui, antes da gente iniciar, a gente ficou aqui um tempo batendo um papo e nós estávamos falando exatamente disso. A Guta me disse, falei para ela que se ela estava trabalhando mais, ela me disse que estava trabalhando 24/7. A gente até brincou que é uma brincadeira nossa aqui também, né? Está todo mundo passando aí por esse processo. Aí, gente. Guta, eu queria te perguntar uma coisa. Você está falando aí dessas diferenças, né, entre o período pandêmico, né, e o cenário que a gente teria como comum. E aí a gente começa nesse processo de inovação, as organizações vão se modernizando um pouco mais, e aí esse perfil de liderança acaba mudando, né? E se esse perfil muda, a maneira de enxergar o recurso humano muda também, né? Antes se contratava mais pensando nas habilidades técnicas que as pessoas tinham, e hoje a gente começa a ver pessoas sendo contratadas pensando muito mais assim nas características que ela tem, como empatia, liderança, criatividade. Você acredita que essas transformações vão fazer com que as corporações passem a ver as soft skills cada vez mais ou não? Nós já estamos vendo isso em outras situações, a própria Singularity já tem um job description, se é que a gente pode chamar isso assim, já de mais ou menos uns 4 anos, que falava que o que eles procuram são pessoas com capacidade de resolver problemas complexos, resiliência e criatividade. Não quer saber qual é o currículo, o que é que fez, o que é que não fez, né? Então, o que eu vejo e que nós vamos precisar desenvolver cada vez mais, sim, é essa condição de que nós temos que entender que nós estamos passando por uma mudança extremamente séria de era, onde aquela visão que tínhamos ainda, resquícios muito fortes de uma revolução industrial, da visão fordiana de controlar pessoas, tem que acabar. Né? Hoje nós não estamos mais em ambiente fabril, até porque hoje qualquer ambiente de fábrica quem faz são robôs, e tem mais é que deixar esse braçal para robô mesmo. Então eu já falei muito do futuro do trabalho, já dei muita palestra sobre isso, onde quando começou a trabalhar com processo de container no Porto de Santos, teve uma revolta no início do século XX, onde os estivadores se revoltaram porque aquele trabalho estava sendo totalmente automatizado. Imagine isso hoje, né? Não tem nem condições da gente imaginar pessoas carregando saco de açúcar nas costas para poder embarcar num navio, né? Hoje aquilo tudo é de um processo que não tem a mão humana ali, a não ser para controlar aquele grande guindaste, né? Então, o que está se vendo hoje, que esse ambiente de fábrica, realmente ele já é dominado e tem mais é que dominar mesmo todo o processo da automação e da robótica, e a nós é dada uma condição de empatia, resiliência e emoção que robô não tem. Então, se nós não quisermos ter a nossa profissão substituída por robô, nós temos sim que desenvolver essas soft skills, que principalmente a criatividade, capacidade de resolver problema complexo, gerar empatia, ter emoção
e ser gente, né? Eu comentava antes aqui que eu fiquei impressionado que a gente começou a falar logo no início da pandemia de lideranças humanas. Como assim? Não era humano antes? Como é que você tratava alguém? Né? Então, isso tem muito, gente. Ainda temos muito carrasco. A gente ainda tem muito chefe. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Da qual não recebe feedback. As avaliações de desempenho em muitas empresas no Brasil ainda são feitas anualmente. Gente, eu não me lembro como é que era o começo da pandemia em março. Como é que eu vou me lembrar o que eu fiz em julho do ano passado? Mas ainda assim tem esse processo. E quando a gente começa a ver nessa visão das metodologias ágeis, de uma visão de feedback constante, a Manu começou falando aqui da pivotagem, né? Quem não sabe o que é pivotagem, é a troca de posições, vem do basquete essa palavra, mas que se não está bom eu vou lá e troco, me modifico, isso é quase que permanente. Então essa capacidade, essa resiliência de dar feedbacks assertivos, de também escutar feedback, de também poder crescer, eu vejo que é um aprendizado muito dolorido ainda para muitas grandes empresas no Brasil. Né? Nós não temos isso nem no nosso processo escolar. Nós ainda temos disciplina e temos grade curricular. Né? O aluno ele é muito pouco dado a poder contribuir com aquilo que ele quer estudar, ou poder trazer uma nova forma de aprendizado, ou trazer contribuições no seu processo de estudo. Então, vejam que a gente tem ainda assim muito para mudar, né? Nós temos ainda um processo de muito preconceito. O Brasil é um país muito preconceituoso e que ainda tem o processo de domínio de algumas classes que querem ainda ter o controle de tudo. Enquanto a gente tiver isso, é um aspecto muito difícil de nós promovermos a inovação, porque a gente sabe que a inovação não se fertiliza num ambiente desse. Né? Então, é um aspecto, Tiago, que realmente nós vamos ter que mudar. A gente vai ter que abrir para isso, e vai ter que ter. E essa mudança é um processo de autoconhecimento interno também, né? E que a gente aposta aí realmente numa geração mais nova que vem com outra cabeça, com outra abertura, sabendo que a inovação pressupõe diversidade, né? Eu tenho que ter tudo diferente, né? Eu não posso ter um único grupo. Eu tenho experiências de trabalhar com uma única categoria profissional, de fazer um workshop de design thinking, que no final todo mundo tinha a mesma ideia. Por quê? Porque todo mundo tinha a mesma profissão. Eu não faço mais isso. Eu não faço, porque eu já sei. Traz uma equipe só porque o trabalho é menor, né? Porque todo mundo vai pensar igual. Então, é nesse contexto que nós temos que trazer essa mudança e aproveitar esse momento. Eu sou extremamente poliana, a despeito das 60 mil famílias que perderam um ente querido. Isso daí, para mim, é um fato muito dolorido, porque são realmente tem nome, sobrenome, tem amor, é um amor de alguém, né? Eu acho muito bonito isso aí quando o pessoal fica dizendo, e essa condição de precariedade da saúde e da perda dos empregos, mas nós estamos passando por um período também muito fértil de rever conceitos, modificar o nosso processo e aprender com a situação. Né? Então, de tudo nós temos que tirar um aprendizado, isso pressupõe toda a questão da inovação. Né? Não, é muito real isso aí, Guta. Quando você fala disso, né, de que, voltando lá um pouco na sua fala no início, quando você fala que hoje a gente tem muitos líderes ainda que manda quem pode e obedece quem tem juízo. E, ao mesmo tempo, toda essa mudança, né, que é uma transformação digital, é uma imposição, é uma mudança repentina, drástica, como que os funcionários estão passando por isso, os líderes vão lidar com isso com suas equipes, é totalmente drástico tudo isso que a gente está vivendo, que foi da noite para o dia implementado e que a gente está tendo que lidar com isso de uma forma muito, muito rápida, muito repentina, né? E aí a gente tem várias novas metodologias para isso. A gente encontra aí hoje várias empresas trabalhando com as metodologias ágeis, né? Que a gente estava até comentando isso aqui também, né? Como que a gente faz isso de maneira online. Até mesmo essas equipes, né? Você citou sobre trabalhar com equipes, fazer metodologia de design thinking com equipes da mesma área, que isso já não é mais viável, é legal quando a gente mistura. E aí agora começou a falar muito disso, né? A criação de squads em times, da gente misturar as áreas para trabalhar em cima de um projeto, isso está muito ligado às metodologias ágeis. Faz muito parte também dessa transformação, os líderes procurarem cada vez mais isso. Mas eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa visão dos líderes, né? Eu sei que você tem um trabalho muito grande com isso de gestão. Como que você acha que essa aplicação dessa cultura de agilidade vai impactar na liderança, né, desses gestores, nesses diretores,
diretores, a gente pode afirmar que tanto esses gestores e diretores, eles também precisam ser ágeis da mesma forma como eles estão cobrando, né? E o que eles precisam fazer para implementar essa cultura, essas novas metodologias, essa forma de agilidade, de organização para as equipes deles? Isso é bem complexo, Manu, porque pela minha experiência e vivência e literatura que eu tenho, se o processo de inovação e essa definição de nova forma de trabalho, que são as metodologias ágeis, não vier de uma decisão top-down, quer dizer, se não vier do board, do nível de C-levels, isso não vai acontecer. Até já vi experiências acontecer na base, que o pessoal se empolga, vai até um segundo patamar, mas dali não passa para o terceiro andar, né? Porque tem resistência, né? Tem medo. Enquanto eu tenho medo, o ambiente de medo, de competição, ele gera insegurança. Para eu poder criar um ambiente de inovação, eu tenho que gerar um ambiente de confiança. Então, já tem uma mudança de paradigma, que é a mudança da cultura organizacional. E isso é o maior empecilho para a inovação. Eu não falo do mundo, eu falo aqui da minha experiência no Brasil, que se nós não alterarmos essa cultura para uma abertura, por uma questão de resiliência, de saber o que é uma prototipagem, de ter abertura para o erro, de saber que eu vou fazer teste, que nada é definitivo, que eu não tenho um produto final acabado, a quantidade de glóbulo branco que bate e destrói aquilo ali é muito grande. Por que hoje tem experiências como Cesu Labs? Exatamente porque eu tiro daquele contexto organizacional, eu passo para um ambiente imune, né, que está protegido, que já tem a vacina ali para poder sobreviver a esses glóbulos brancos que o ambiente organizacional sempre determina. Desde o traje, da tatuagem, do piercing, do boné que não é aceito, do corte de cabelo, isso tudo tem casos aqui que eu conheço, eles começaram a trabalhar, tentaram levar o processo de startup para dentro da empresa, e quando chegou na recepção, o pessoal já nem subiu, porque estava todo mundo de bermuda, todo mundo de tênis, com boné cheio de tatuagem, disse, não pode entrar aqui assim. Mas a gente veio trabalhar, não, mas eu não estou sabendo, você não está com o traje adequado. O que é que se faz? Se cria uma incubadora, se cria um laboratório apartado, para que aquilo ali possa se desenvolver, se dá uma condição de uma startup, um orçamento reduzido, para que eles possam realmente ter a visão do intraempreendedor e deixam trabalhar por conta e risco deles, né? Então, isso é uma coisa que a gente começa a ver que nós precisamos, realmente, uma empresa extremamente estabelecida. Quer ver um outro risco para a inovação, e que não adianta ter uma metodologia ágil, é a questão de eu comprometer o bônus de um diretor a um processo de ensaio e erro. Eu vou fazer um teste, isso vai comprometer o bônus? Desculpa, ele não vai à frente, ele não vai aprovar, porque ele disse, olha, eu tenho uma meta de ficar aqui 2 a 3 anos nessa empresa, por que eu vou comprometer o meu bônus? Deixa a coisa para o próximo, eu não quero isso. Então, por isso que cada vez mais os labs têm crescido e têm dado um espaço para que isso possa emergir sem um pré-julgamento, onde as ideias possam florescer naturalmente, onde as pessoas possam exercer o seu processo empreendedor e principalmente de uma forma muito rápida, porque se eu estou trabalhando na visão da linha startup e novos projetos hoje precisam acontecer nesse formato, eu vou aprender, eu vou produzir, vou aprender, vou testar, vou avaliar, vou tirar minha métrica, e assim tem aquele círculo virtuoso do Eric Ries, né? Então, é isso que a gente quer saber, de que maneira eu consigo hoje trazer para que não impeça ou não limite a capacidade criativa das pessoas. Imagina que para cada decisão de uma pivotagem no meu modelo de negócio, eu tenha que chegar em 3 níveis de liderança para ter aprovação. O concorrente já foi embora, já caducou. Né? Vocês sabem o que é isso. A gente vai para a rua, vai testar, vai voltar, volta, faz reunião em pé, e aquela agitação, aquela energia toda, mudou o protótipo, mudou o código, vamos de novo, lança de novo o app, vamos ver se vai funcionar. Não, tem reunião de diretoria só daqui a 15 dias. Cara, não tem como crescer. Então, por isso, nós precisamos sim de labs. Parabéns a Cesu, a essa experiência em Varginha, porque só nesse formato é que nós temos visto as questões realmente emergirem e crescerem, e aí depois, se funcionou, está testado, está ok, ele pode voltar para dentro da empresa,
numa parte como uma outra empresa, com um novo CNPJ, ou dentro de um departamento. Quer ver um exemplo disso que está acontecendo aqui no Brasil? Foi a Next no Bradesco. O Bradesco quis criar um banco digital, toda a cultura do Bradesco não teria condições de ter aquilo ali, do traje, da roupa, né? Agora o Bradesco começou a liberar um pouco, mas antes nem liberava a camisa branca, o paletó, o terno, não podia ter barba. Tiago não poderia trabalhar lá, agora liberaram. Já não podia trabalhar com barba, sabe? Então são critérios assim que, tudo bem, cada um tem o seu critério, mas isso atrapalha. Qual é o problema de eu ter uma barba e trabalhar com inovação? E aí se cria uma coisa à parte, cresce, evolui, agora está se decidindo o que é que vai se fazer, se cria um novo CNPJ, tudo, mas bacana, funcionou, deu certo, testou, agora se incorpora dentro da organização ou não, ou se vende, ou se faz outra coisa, né? Então, isso que eu acho que é o bacana da gente entender o que é trabalhar com essa visão do ágil e até onde a minha empresa tem espaço para isso, né? Porque se não tiver, e você quer muito fazer o projeto, sugere, então, para se instalar no Sezu Lab e trabalhar aí dentro e ter total autonomia para poder criar e crescer, né? Assim que funciona. A gente até comentou antes, né, quando a gente estava comentando aqui sobre aquelas metodologias que a gente fez no início, com algumas verticais, a gente falou bastante disso, tentou trabalhar com eles de uma forma mais lúdica no início, para que as pessoas entendessem isso, né, como saem projetos incríveis, mas que precisam do teste, né, que a gente precisa, aquilo não é findado porque saiu do nosso projeto aqui que vai funcionar daquela forma, a gente tem que ir para a rua, e aí voltamos no termo de pivotar, né, não deu certo aqui, arruma uma ponta, ajeita outra. É bem assim mesmo. É muito legal. E você falou na resposta anterior lá sobre esse perfil multidisciplinar, né? Todos os testes que a gente fez aqui com perfis multidisciplinares foram muito mais legais e muito mais, com resultados muito mais efetivos, né? E a gente vê assim, até pelo nosso time aqui, onde a gente tem jornalista, administrador, arquiteto, designer, muita gente de várias áreas diferentes, e isso acaba somando muito. E aí essas metodologias aparecem de uma maneira mais rápida. E aí você me lembrou de uma coisa aqui que a gente recebeu no nosso podcast, o Maurício Manhãs. Eu até quero fazer um parênteses aqui para convidar todo mundo para ouvir o nosso podcast lá no Spotify, o Pode Mudar. E o Maurício falou muito sobre você, né? Ele é um grande amigo seu, não é isso? Além de ser além de ser um especialista em design de negócios, uma pessoa fantástica. E ele contou para a gente sobre uma metodologia muito legal que vocês trabalharam lá no começo, né? Não sei se você utiliza ainda, e eu queria que vocês falassem um pouquinho mais. E ela tem um nome muito marcante, que é a vaca rosa. É isso mesmo? Você pode falar para a gente sobre isso? Primeiro, sim, eu quero fazer uma parte aqui, agradecer todos os comentários que o Maurício fez a meu respeito. O Maurício é um irmão querido que eu adoro, ele é talvez hoje um dos maiores especialistas em design de serviço no mundo, né? Uma pessoa que saiu da Universidade Federal de Santa Catarina com seu doutorado e hoje está na SCAD, que é uma universidade na Geórgia, no sul dos Estados Unidos, e trazendo muito conhecimento, muita informação. Quem não conhece, siga-o, ele é contundente, ele adora os filósofos, ele é uma pessoa que estuda muito e uma daquelas cabeças privilegiadas que a gente tem de poder estar junto conosco, né? Então, o Maurício sempre me ensina muito e é aquele a quem eu recorro quando eu quero um assunto novo, né? E foi pelo Maurício que eu devo muito ao Maurício, porque eu comecei a trabalhar com inovação por conta dele. Eu estava na primeira aula que eu tinha, na minha primeira disciplina no mestrado, ele foi daquele meu amigo que sentou do meu lado, daí o professor manda fazer um trabalho do lado, ele estava ali do meu lado, e foi assim, e hoje realmente é uma pessoa muito especial. E numa ida, ele já tinha decidido que ia trabalhar design de serviço, numa época que ninguém sabia, ou service design, ninguém sabia o que era isso, para nós era uma abstração quando ele falava daquilo ali, mas ele insistia naquilo, ele explicava, mas ninguém entendia, mas ele não desistiu. Então, pessoal, quem está nos escutando, que tem uma ideia doida, mas acredita, continue, porque isso é que revoluciona o mundo, sabe? Ninguém me entende, eu sou incompreendido. Não, mete a cara, vai em frente e siga esse exemplo que é muito bacana que aconteceu com o Maurício. Bom, o Maurício começou a participar de congressos e ele começou a pesquisar, só tinha na Alemanha e na Suécia, basicamente, com algumas experiências na Espanha. Ele se conectou a uma comunidade internacional ligada já ao design de serviço, ou service design,
foi participar desse congresso e, quando voltou, trouxe para nós a questão do design thinking. E ninguém falava de design thinking no Brasil. Gente, com exceção do Luiz Alto e o Tênis Pinheiro, ninguém falava de design thinking. Depois chegou a Juliana e o Ricardo Rufo, que são hoje da Escola de Design Thinking em São Paulo, eles também tinham, mas a gente lá em Floripa, ninguém sabia o que era. Ora, eu já vinha de uma grande experiência em fazer eventos, porque eu tive uma empresa de organização de eventos por 15 anos antes de entrar no mestrado. Eu entrei no mestrado para fazer hackeei a minha carreira, eu queria mudar de área, eu disse, eu tenho que fazer uma coisa disruptiva, por isso que eu fui para o mestrado, já muito adulta. E, enfim, aí começamos, ele assim, Guta, vamos fazer um workshop de design thinking. A gente não sabia do que era, do que se tratava. Começamos a estudar aquilo ali e começamos a multiplicar isso para o Brasil. Né? Então, começamos primeiro ali em Florianópolis, a trazer para as pessoas e tal, e nesse processo ele traz o conceito da variação cega, retenção seletiva, que é um processo de poder trazer muitas ideias, né? Então, no processo do design thinking, quem sabe que tem um momento de grande divergência, onde a gente gera uma série de ideias, ou seja, para definir o problema ou depois na busca da solução, e depois tem um momento de convergência, né? A gente trabalha com o duplo diamante do Conselho Britânico de Design, que também o Maurício me apresentou, foi ele que me trouxe para dentro desse ambiente. E aí as pessoas não gravavam isso, ele inventou a junção das letras, que ficou vaca rosa, né? Porque a variação cega e a retenção seletiva, né? E aí teve depois um designer, o Guto, amigo nosso, que acabou desenhando uma vaca rosa mesmo, e a gente trazia aquilo para os workshops, e aí ficou sendo esse processo que nós temos que entender que da inovação depende, sim, uma grande variação. Por que é cega? Não é o cega de que eu não estou vendo, mas é o cego sem julgamento, né? Isso é um processo que eu acompanho muito dentro das empresas, que a gente começa a fazer um trabalho, o pessoal, mas isso não vai funcionar, não é assim, não dá certo. Não faça julgamento, não sabe daquilo ali o que vai gerar, né? Então, uma variação muito grande sem julgamento, variação cega. Depois que a gente começa a fazer essa variação cega, que gastou um monte de post-it, nós começamos a fazer uma seleção clara daquilo ali. Eu tenho que começar a clusterizar. Então, tem todo o processo do design thinking, né? Que é primeiro clusterizar, depois definir o processo de escolher qual é a melhor solução, gerar um ponto de vista para poder depois fazer a prototipagem, né? E isso foi daí que surgiu, entendeu, Thiago? E aí ficou essa brincadeira, só faltou fazer camiseta, porque até banner a gente fez mesmo e até hoje nos segue, nos acompanha e está sempre dentro aí dos nossos workshops, né? É muito positivo a gente usar esse tipo de nome, né? É carismático e isso faz o processo se tornar muito mais simples de entender, né? É fantástico. Eu acho que tem tudo a ver com a proposta da inovação mesmo, né? Não, e ele é baseado exatamente nisso, assim, né? Onde a gente traz essa possibilidade. Porque o que acontece, né? O Tom Vuzek, que é um grande designer, ele fala que se a gente tem uma ideia somente, essa ideia se cristaliza, eu me apaixono, e quando eu vou para a rua testar, não dá certo, eu volto frustrada, minha ideia era tão boa, eu sou incompreendido, realmente ninguém gosta de mim, cara, eu ia mudar o mundo, porque todo mundo tem uma ideia que vai mudar o mundo, né? Eu ia mudar o mundo, todo mundo ia ser feliz. Não, então você tem que ter muitas ideias, porque se uma não funcionou, vai para a rua, volta, né? É o que a Manu está falando aqui da pivotagem. Voltei, eu vou lá e mudo, eu me adapto, eu tenho que ser camaleônico no processo. Por quê? Porque quando o Tiago começou a nossa fala, ele disse, nós buscamos resolver o problema das pessoas, e nem sempre a sua solução resolve o problema de alguém, então não tem finalidade aquilo ali. Né? Cada vez mais eu digo que o inovador é um apaixonado por problema complexo. Quando ele consegue identificar que o problema é uma oportunidade de trazer um serviço inovador, ele vai ser um conector de pontos. Né? Ele está cheio de... Quando tem o Covid, que tem aquelas anteninhas, a coroinha dele, né, que está sempre a se conectar, nós temos que ter exatamente isso também, esse radar sempre antenado, identificando onde é que eu vejo o problema, vendo quais são as capacidades técnicas que eu disponho. Se eu pudesse ver o meu modelo de negócio, seria observar quais são os recursos chaves que eu tenho e da qual eu posso ajudar esse contingente de pessoas, né? Quem tem isso,
gente não tem tempo. Quem tem isso está com a mente ocupada, querendo resolver o problema de alguém, querendo levantar uma startup, querendo botar um negócio inovador, porque ele é realmente um empreendedor da sua vida. Então, eu sempre comento isso, identifique qual é o seu talento, aquilo que você faz muito bem, onde é que você se pega cantando sem mais nem porquê. Identifique que problemas existem no seu entorno, das quais essa sua habilidade pode ajudar a resolver. Pronto, deu match, deu fit no mercado. Aí é passar a buscar uma base tecnológica, procura o lab do SESU, cria sua startup, forme um time ousado e vá trazer a questão para resolver o problema desse contingente. Né? Então, é nisso que a gente vê a quantidade de oportunidades que se viu, né? E como o Brasil precisa de soluções. Nós vimos o empenho de uma série de laboratórios como o de vocês, se unindo em frentes para poder resolver problemas de saúde, desde a vacina, mas desde a produção de máscara, de resolução de respiradouros, quantos e quantos projetos surgiram e das quais, eu digo, não é porque vai acabar a pandemia que a gente precisa parar de fazer e delegar tudo para a China executar. Nós temos capacidade técnica de termos esses polos desenvolvidos aqui, estimulando essas soluções criativas que geram negócios lucrativos. Né? Por que gera? Porque está resolvendo o problema de milhões de pessoas. A Singularity, que é uma universidade ligada à NASA, ela sempre comenta, né? O Peter Diamandis, que é um dos diretores, que tem um livro chamado Abundância, ele comenta, quer ficar milionário, resolva a vida, resolva o problema de 1 milhão de pessoas. Quando você atingir esse contingente, você será esse milionário. Né? Então, tem muito aqui a fazer, nós temos muito apoio técnico hoje, precisamos de pessoas determinadas a executarem. É muito legal, Guta. E quando você fala disso, da gente ser apaixonado pelo problema, a gente trouxe, sempre fala muito isso aqui no Lab, né? Para as nossas empresas, para as pessoas que se conectam a nós, quando a gente desenvolve algum tipo de metodologia e trabalho com eles. O primeiro contato que a gente teve com esses times de inovação que estão com a gente aqui hoje, né, das nossas verticais, a gente fez uma clusterização de problemas, né? A gente aí provocou eles a pensar nos problemas, tanto interno quanto externo, para eles já começarem a engajar no problema. Logo em seguida, nós trabalhamos durante uma semana em cima das ideias. E é muito legal a gente ver como eles já começam a pular, né? E aí a gente consegue mostrar certinho a importância dessas metodologias de design thinking, de passar por passo a passo, para a gente entender que a ideia, ela é só uma fase. A ideia, ela tá assim, ela é 10 centavos ali, né? De todo o montante. Ela não é nada. A gente coloca ela na mesa, ela é pequena. A ideia não vale nada, uma ideia não é copiável. Então, tem gente que diz, eu quero que assine um NDA, cara, ninguém copia. O que leva uma ideia, por que tem tantos projetos? O que leva a ideia é a visão do empreendedor, da empreendedora, a sua capacidade de obstinação, de chegar nesse grupo de pessoas que precisam, fazer os ajustes necessários no seu modelo de negócio e trazer, e perseverar naquilo ali, né? Porque se eu não persevero, se eu não vou para a rua, se eu não testo, se eu fico só achando que eu já sei tudo, não vai funcionar. Daí realmente não funciona, né? Mas quando a gente segue ali o by the book e segue o exemplo de quem já foi e já conseguiu, a coisa funciona. Dá trabalho, viu, gente? Não é milagre. Não é milagre. E é legal quando a gente acaba batendo a cabeça na parede também, né? Eu contei isso pro pessoal aqui, a primeira vez que eu participei de um Design Thinking, eu fiquei extremamente apaixonada pela minha ideia, e eu, assim, dei murro em ponta de faca, falei, não, eu vou fazer a minha ideia valer, e eu vou mostrar para vocês como ela funciona. Na hora que eu cheguei no protótipo, eu falei, meu Deus, a minha ideia já existe. Era uma ideia, assim, que eu estava transformando em algo que já está no mercado, muito bem consolidado, e que já é super aceito, e eu estava transformando todo o nosso problema em uma ideia que já está no mercado e que não resolvia o problema real, né, daquele case nosso. Aí eu falei, não, realmente, a gente tem que amar o problema, porque eu gastei uma semana em uma ideia que já existe. Mas entrando ainda nesse assunto, né, como eu te disse, a gente trabalha aí com esses times de inovação e fazemos esse processo com eles.
E aí eu queria entender, né, um pouco da sua visão em relação a essas inovações na prática, né? Quando a gente tira isso do lúdico e traz para o real. A gente tenta trabalhar da maneira mais real possível com esses times e com essas empresas, de trazer realmente os problemas deles de dentro, para que eles trabalhem na mão na massa ali, né? Entendam o processo já com um problema real em mãos, para ter ali a solução. E como você mesmo já disse, a dificuldade é muito grande quando a gente leva isso para dentro da empresa, então a gente traz para o lab para ficar um pouco mais fácil, para ficar um pouco mais solto, trabalhar em cima desses problemas. Como que você enxerga, Guta, essas empresas que elas querem mudar, elas querem inovar, mas não sabem como, e até mesmo como que a inovação ela pode auxiliar nesse processo dessas mudanças, né, dessas mudanças rápidas, da visão dos líderes, dos funcionários, dos colaboradores, essas empresas que querem, mas não conseguem, ou como essas metodologias podem auxiliar nesse processo, né, de mudança, de cultura do erro, de aceitação, prototipação, MVP? Então, é um processo, né? Primeiro, assim, é uma decisão que ela tem que estar dentro de um planejamento da organização. Se eu estou considerando, aí é que está. Tem dois momentos. Ou eu quero criar um negócio para mim, eu vou criar uma startup, então eu começo do zero e vou fazendo, vou até conseguir um investidor, primeiro uma incubadora que me dê apoio, onde eu vou crescer, e depois eu vou atrás de investidores, isso é uma realidade, está cheio de exemplo aí. Mas também tem a situação das empresas que já têm hoje consolidado o seu papel no mercado, né? A inovação sempre aconteceu, né? Tecnologias inovadoras. Eu tenho um irmão que é bem avesso à tecnologia, ele brinca muito comigo e ele estava dizendo assim: a tecnologia que mais eu gosto é o meu café da manhã. O pão surgiu nos 7 mil anos antes de Cristo, a manteiga 5 mil anos, e está até hoje na tua mesa. Então, é uma grande tecnologia que se repete. Então, o que nós temos que entender, pessoal, é que a inovação não é coisa de agora, né? Tem um livro muito bom chamado De Onde Vêm as Boas Ideias, do Steve Johnson, que ele fala de todos os processos na humanidade que já aconteceu de inovação. Então, a inovação, nós estamos aqui hoje porque já tem uma turma que veio precedente a nós e que vem fazendo mudança, né? Já saímos da carroça, já fomos para o carro. Imagina o que foi a mudança quando se tinha um problema em Nova York e em Londres, que era o excesso de esterco de cavalo, e aí as pessoas estavam começando a estudar tecnologia para poder eliminar o esterco de cavalo, e vem Ford e cria um carro popular. Então, assim, são questões que são disruptivas, que mudam a nossa forma de pensar. Então, a primeira coisa que eu acho, quando a gente fala de inovação, não é coisa de agora. O que é coisa de agora? É aquilo que a gente chama da lei de Moore, que é quando ele preconizou, ele era um diretor da Intel, que comentou que a tecnologia dobraria sobre si a cada 2 anos. E o que a gente fala de tecnologias exponenciais? É exatamente isso. Enquanto eu tinha 10 zeros na esquerda, 1, eu passava para o 2, não fazia diferente. Agora, é a mesma coisa, curva exponencial, gente, ao desenrolar da Covid. Quando começou a Covid, os meus alunos diziam assim: nossa, Guta, essa pandemia já começou como uma startup. Ela tem padrão de startup. Quer saber o que é exponencial? É exatamente o movimento da Covid. Eu contamino 1, que contamina 2, que contamina 4, que contamina 8. Isso é ser exponencial. E é isso que vem acontecendo com a nossa tecnologia. Então, aquilo que antes demorava, lá na década de 70, 80, que começou, o computador já é de 1940. Quando começou, e aí era tudo muito lento, muito caro, né? Quando se começa a vir cada vez mais, a tecnologia vai dobrando sobre si. Então, aquilo ali que já sai de 64, já vai para 156 no dia seguinte, é mais ou menos o que vem acontecendo. Então, essa dinâmica tem sido muito rápida e é o que a gente tem que acompanhar e poder entender que também vai mudar dentro das empresas, mas inovação sempre existiu. Era talvez observada sobre um outro aspecto, porque nós tínhamos um departamento de pesquisa e de desenvolvimento extremamente fechados, onde tínhamos aquilo que a gente falava da inovação, que não era uma inovação aberta, que era uma inovação fechada. Tudo era acontecido dentro de casa, ninguém compartilhava com ninguém, e aquele dia do deslumbre se falava para
para depois de 2 anos, 3 anos se lançava aquele produto. Hoje nós estamos trabalhando com o conceito da inovação aberta. O que é inovação aberta? Eu patrocino o Cesu Labs, que vai ter 10, 20 startups, e aquela que melhor trouxer a solução para o meu negócio, eu vou lá e aporto um capital para que ela possa desenvolver, e tem 2 processos: ou eu vou investir nessa startup, vou ser sócio, ou eu vou ser o primeiro comprador dela. Qual é a startup que não quer uma grande empresa comprando seu serviço? Para ainda mais para poder botar no portfólio, é tudo que a gente quer. Então, vejam, a gente hoje tem mecanismos por conta dessa tecnologia, e que me permite estar em Varginha hoje falando com vocês, porque a gente tem canais de extremamente fácil. Antes, e não é muito tempo, em 1980, se eu quisesse fazer uma palestra, eu tinha que me dirigir a alugar um auditório da Embratel, pagava-se uma fortuna, a Embratel colocaria em outro auditório um retransmissor daquela minha fala, e eu poderia dar uma palestra a longa distância, pagando fortunas por aquilo ali. O que vem acontecendo exponencialmente? Na medida em que essa tecnologia dobra, o preço também cai. Por isso que a gente fala que está vivendo uma era de muita abundância, porque está extremamente mais barato. Temos situações de convergência muito favoráveis, que foi quando a Amazon cria a Amazon Web Service, que joga na nuvem a possibilidade de nós termos um servidor que a gente nem sabe de tão barato que é, quanto que paga. Antes, um servidor era um prédio de 10 andares, para poder dar conta do que nós temos hoje instalado dentro de casa. Possível de ter. Então, vejam, gente, essa tecnologia crescendo exponencialmente está nos dando condições de a gente ter a vida mais em conta, nos permitem ter hoje, junto com o Amazon Web Service, tem sempre o futuro adjacente, sempre tem uma coisa que favorece, nunca é um fato isolado. Chega, está fazendo em 2007, que é lançado o iPhone, com uma mudança radical. Foi o primeiro protótipo, ele não tinha a Apple Store na primeira versão, depois surge a Apple Store com a possibilidade de todos nós criarmos os apps que queremos criar, de uma forma muito econômica. Então, vejam, toda essa mudança é uma confluência de fatores que está nos dando condições hoje da gente ter essa inovação dentro de casa, em outros parâmetros. Então, hoje eu posso inovar no meu modelo de negócio, né? Magazine Luiza, entrou a pandemia, ela já tinha um projeto que era trazer a possibilidade de dar e-commerce para o pequeno comerciante, ela acelerou esse processo, então, além do Magalu, ela abriu a plataforma para qualquer pessoa vender seu bolo, vender seu agasalho, vender caneta, o que quisesse. Ela inovou, sim, no seu modelo de negócio. Né? E antes disso, gente, é muita informação. Em 2010, no Brasil, só era pelo FINEP, CNPq, Ministério de Ciência e Tecnologia, em 2010, Confederação das Indústrias, Federação das Indústrias, só era considerado inovação o que se gerasse uma patente. Ora, todos os softwares e aplicativos e startups não seriam inovadoras, porque isso não gera patente. Não tem patente para software. Então, vejam que transformação radical nós estamos passando e como nos dá abertura de mercado, como nos dá esperança. Eu sou extremamente esperançosa, exatamente pela confluência de fatores que nos ajuda e que nos traz capazes de qualquer coisa. Está na mão de qualquer um poder fazer isso. Né? Então, é esse o recado que eu dou, né? Observe no seu entorno, veja aquilo que mudou, aquilo que amplia, com quem você pode fazer parceria, né? Quando a gente fala do modelo de negócio, tem um bloco que são parcerias-chave. Quem são os seus parceiros estratégicos para poder tocar o projeto, né? E vá para a rua, teste a ideia e acredite que é possível, né? Porque é. Exatamente. Essa mesma esperança que você está mencionando é que a gente tem também, de que a gente pode modificar aqui a nossa região, né, o espaço que está entre nós, né, para promover mesmo novas ideias, para modificar tanto economicamente quanto os negócios ali, as soluções que você vai trazer, as dores que isso vai solucionar, né? Então o CESULAB tem essa esperança também e a gente quer muito trabalhar por isso. E aí eu quero aproveitar agora para falar para as pessoas que estão nos assistindo aqui sobre as nossas redes sociais,
né? Quem tiver uma ideia, quem quiser trazer contribuições, quem quiser conhecer o Cessulab, pode buscar as nossas redes lá, o Instagram, todos são Cessulab, o LinkedIn, o YouTube, inclusive essa live vai estar no YouTube daqui a pouco. Então, se você quer mandar para um amigo, aproveite e utilize nossas redes lá. Todas elas são Sulab. E aí eu gostaria agora, Guta, de ler algumas perguntinhas que estão no nosso chat aqui. A gente vai caminhando para a fase final do nosso papo. Mas antes de ler aqui as nossas perguntas, eu queria ler um comentário do Antônio, que ele disse o seguinte: não tenho perguntas, só quero ser amigo da Guta. Que inspiração. Tô ligado aqui. Parabéns, gente. Gratidão, querido. Seja amigo. Além de amigo, eu sou mãe de um monte de gente. Pode chegar que tem sempre espaço. Fantástico. Eu já me adotei aí como filha, né, Guta? Fico ali conversando, trocando ideia. Olha, mãe, não tem nenhum pouco de ciúme. Teve um grupo aqui de alunos meus que criou um grupo, eles queriam resgatar agora, chamado Os Filhos da Guta. Pode vir que tem espaço. Muito bom. Vamos chamar o Antônio para participar aí junto desse grupo, junto com a gente. Não, é bacana isso. Eu fico muito emocionada. Guta, a primeira pergunta é da Ana Gabriela Abreu. Ela diz o seguinte: você acha que haverá uma modificação quando voltarmos a trabalhar nas sedes das empresas? Bom, primeiro, a primeira questão que eu pergunto assim é que conforme o tipo de trabalho não vai voltar todo mundo junto. Eu já estou eu sou muito otimista, eu já estou me posicionando que acredito que até dezembro, enquanto não tivermos uma vacina, a gente não vai ter garantia de como que vai recrudescer, ir ou voltar, né? Então, sim, vai ter mudança física, eu acredito, mas eu vou me basear aqui parafraseando Domênico De Masi, que está com uma entrevista ótima, eu acho que foi em abril, logo que ele fez, logo que começou esse processo, que ele dizia que esse tempo não é suficiente para um adulto mudar. Então, eu vejo que não foi dor suficiente para ter mudança, entendeu? Ainda a gente está muito preocupado, não só com não tem nas empresas a preocupação maior é só o lucro, mas tem gente, voltou agora em cidades como Paris, Londres, filas em lojas de alto luxo para comprar bolsas, que eu não vou dar o gosto aqui de dizer a marca, mas para que precisa, né? E abriu aqui em São Paulo, daí fez uma entrevista, eu estou aqui no shopping porque a minha filha precisava de um lacinho para o cabelo, sabe? Então eu vejo que tem gente que não assimilou o processo. E infelizmente eu não vejo mudança. Eu infelizmente não vejo mudança, acho que as empresas que optarem em continuar trabalhando pelo home office, elas vão ver que elas estão economizando, então não vai ser um processo humanitário, mas vai ser um processo econômico, porque é evidente que está sendo mais em conta para as empresas. Voltando a um consumo normal, quanto que não se... Tem já situações aqui em São Paulo, sedes de 10 prédios de 10 andares, que tem gente já devolvendo e dizendo que vai continuar em casa, né? Então, eu vejo que talvez seja esse modelo híbrido, tem muitas pessoas que estão angustiadas para voltar com saudade do convívio, do almoço com alguém, então eu acho que isso daí vai ser dada essa oportunidade, mas vai ser aquilo que vai ser mais econômico e mais viável, né? E as pessoas vão ter que se adaptar nessa condição. Eu espero que eu imaginava uma situação ideal, Tiago, assim, de ter aqui em São Paulo, que tinha pessoas que viajam 2 horas e meia, mas que tivessem bolsões de coworking, sabe? Cesulabs assim separados, as pessoas pudessem chegar ali, ter o convívio, ter o grupo, mas não precisava dirigir 2 horas para chegar, entendeu? Então, tivéssemos, assim, bolsões pela cidade, que a pessoa pudesse sair da sua casa, ir até aquilo ali, trabalharia remotamente com o grupo, mas eu não tenho que me deslocar para o outro lado da cidade. Então, esse seria show, entendeu? Porque daí a gente estaria em convívio, estaria perto de casa, poderia ir a pé, de bike. Isso, para mim, seria um modelo bem legal de se pensar. Tenho começado a pensar nisso, assim. Vou desenvolver Muito bem. Guta, e além disso, isso que você está falando aí, resolve vários problemas, sejam eles de mobilidade urbana, né, de acesso à estrutura, né? Então, eu acho que é uma questão assim, muito mais humana do que a gente imagina, né? Não é? Tá vendo que a gente consegue trabalhar, gente. Temos tecnologia, né? O que foi de streaming que surgiu nesses 6 meses últimos aí, né? Fantástico que se evoluiu nisso. Então, eu vejo que vão surgir novos modelos,
mas a gente, no processo imediato de retorno, eu acho que a cultura organizacional vai permanecer aquela que era. Aí depois, tudo na vida vai se adaptando, né? Vamos ver que pode se inventar outras coisas. É isso As aí. portas se abriram, né? Agora o pessoal começa a raciocinar e pensar nesse modelo que a gente está vivendo, e daí vão surgir novas ideias. Eu também acredito nessa linha. Continuando aqui as perguntas, Guta, o Felipe Flauzino, né, do nosso time aqui, obrigado pela participação, Felipe. O Felipe questiona o seguinte: Guta, como você vê o desafio da ambidestria neste contexto de inovação em tempos de pandemia? Manter o arroz com feijão ou investir em um cenário sem perspectivas? Não, primeiro, quando a gente fala de ambidestria, já está considerando os dois lados, né? Um líder ambidestro é aquele que tanto está atento ao lado analítico do resultado, como ele também está aberto à empatia, à criatividade, à inovação, né? Então, esse que é o modelo de liderança que eu venho trabalhando muito e que eu quero ajudar a desenvolver. Esse é o padrão do líder que nós precisamos, né? Mas, conforme a cultura organizacional, vai se manter o feijão com arroz, e se a pessoa está aberta, ela vai mudar. Então, eu acho que é muito do show me the money, e vai ver, manda quem pode, obedece quem tem juízo, sim, e vai mostrar o que eu vejo que ainda nós estamos num imperativo muito econômico, então vai valer, sim, vai ter demissão, vai ter adequação de quadro, porque as empresas, elas vivem para gerar lucro. Uma empresa vive para dar lucro, e não está errado, ela tem que dar lucro, porque é assim que ela gera emprego, assim é que ela reinveste. Então vai ser isso, gente. Aquilo vai ter uma adequação natural de acomodação dessa melancia na carroça, entendeu? Show de bola. A nossa última pergunta aqui, ela é do David Silva, e ele pergunta o seguinte: nesse momento de crise, como se reinventar e se preparar para as mudanças pós-Covid-19? É o que eu tenho comentado, Tiago. Primeiro é verificar se aquilo que você está fazendo dá satisfação. Eu acho que nós não temos tempo quando se tem consciência de fazer coisas que a gente não ama fazer. Sabe, eu acho que trazer a visão qualitativa da vida, conseguir transformar aquilo que você faz em pura paixão e ainda conseguir ter a sua remuneração, é o melhor dos mundos, né? Eu tenho essa felicidade na vida, que consegui e faço isso por puro prazer e alegria e, consequentemente, eu tenho a minha remuneração. Então, primeiro ponto, vou repetir aquilo que eu já falei aqui, onde é que você se pega cantando sem mais nem porquê? Aprenda a chutar o pau da barraca, botar o pé na jaca, chutar o chefe e ir embora atrás do seu sonho. Porque isso sim nós temos que aprender a fazer, e ainda mais que vocês são jovens, que têm tempo e que têm possibilidade, sigam o seu sonho. Vejam a partir daquilo que vocês podem fazer, daquilo que vocês têm habilidade, que problema você consegue resolver. É exatamente onde tem essa junção daquilo que você sabe fazer com aquilo que o mundo precisa. Aristóteles já dizia, ali está a sua vocação, desenvolva isso e seja feliz, porque senão não vale a pena. Esse é o recado que eu dou. A gente comenta muito isso aqui também, e eu e o Thiago, principalmente, a gente fala muito isso, que a gente foi, assim, tivemos essa sorte também de encontrar isso, né, trabalhando aqui no Hub de Inovação, de agrupar o nosso trabalho com aquilo que a gente gosta e transformar isso em uma forma mais colaborativa para a gente, que a gente tenha mais disponibilidade, que a gente fique mais satisfeito com o nosso trabalho, assim a gente consegue se empenhar mais, e aí não tem mais horário, a gente faz questão daquilo, a gente faz questão das ideias, a gente se esforça total para esse retorno, né? A Alessandra, Guta, ela jogou aqui agora como pergunta. Guta, como você vê o cenário da educação, especialmente a superior, neste contexto pós-pandemia? Perdida. Perdida. A educação superior está perdida, ela sabe que vai passar 6 meses agora tendo que botar metade do contingente, o ensino, quando ele é pago, não está pagando a conta, o ensino público não estava preparado para ter ensino à distância, então teve muitos cursos aí que ficaram à deriva, sem aula, e o que eu vejo, assim, é um setor que precisa se inovar, que precisa se modificar, que tem que trazer esse contexto hoje do learning by doing, né? Aprender fazendo, do walking the talk, e tem que deixar de exigir essa questão de prova, de exigência de fazer... Tem coisa que eu não entendo como é que é, sabe? Trazer para um lado prático da questão, estudar outras atividades e, principalmente,
que é dar condições de a gente ter o aprendizado ao longo da vida. Né? Então, realmente é um setor que quem está aí com as edtechs tem um grande espaço para poder propor soluções para o ensino superior no Brasil. É um campo que precisa de inovação. Hashtag fica a dica, tragam novas formas do aprendizado, porque do jeito que está, galera, não dá para continuar. A gente tá educando pessoas sem a formação necessária que o mercado pede. E aí nós estamos gastando energia, gastando tempo e gerando frustração, né? Porque a pessoa fica 4 anos estudando uma coisa que depois não vai usar. Então, para que isso? Então, já se reformula já, né? Vai ver aquilo que precisa. Nós temos aqui no nosso lab, Guta, uma vertical da educação, né? E a gente tem um time já dentro da empresa, que é o Grupo Unis, né? Que é uma fundação, um time de inovação que já está trabalhando e traz sempre essas discussões também, né? Antes da gente encerrar e passar para os nossos agradecimentos da sua participação, eu queria pegar aí um gancho na fala do David, né, na pergunta e na sua resposta para ele, da gente encontrar na nossa profissão aquilo que a gente gosta, que brilha nossos olhos e que a gente vai conseguir aprofundar de uma forma mais leve. Aqui dentro do Hub a gente encontra muitas pessoas que têm esse instinto inovador, né, que tem essa inclinação para mudanças, de fazer o que gosta, fazer com amor, mas muitas delas nos falam do medo, que é aquilo que você citou no início da conversa, né, que o medo segura muito a gente. Então muitas vêm com a gente bater papo, conversar e falam que tem medo de sair da sua estabilidade para arriscar no mundo instável, no mundo inovador, que já estão nas suas profissões, nas suas carreiras e tem medo de se arriscar a todas as ideias malucas que a gente pensa, que a gente tem por aí, né? Trazendo de novo Maurício Manhães como exemplo da ideia maluca dele. Aí eu queria que você deixasse uma mensagem final para essas pessoas que têm essas ideias, né? Que têm esse espírito inovador, mas que têm esse medo de sair da sua vida estável, antes da gente finalizar por aqui. Quando eu era criança, a casa da minha avó tinha um porão muito escuro, mas tinha uma grande biblioteca lá embaixo. Eu adorava os livros, e quando eu queria descer, eu falava para uma tia minha que eu tinha medo, ela dizia: medo é um sentimento inferior que devemos combater. Gente, eu nunca esqueci, porque eu ia com medo mesmo para pegar, saber onde é que tinha 5, 6 anos de idade. Eu me lembro onde é que eu aprendi a acender a luz, pegar o livro e subia correndo aquela escada. Então, mas brincadeira à parte, eu sempre tenho isso na minha vida. Mas o que eu falo para quem tem uma profissão estável e quer mudar, faça uma negociação com você. Comece a utilizar seu horário noturno, seu horário de final de semana, agregue-se a um time e vá fazendo uma mudança paralela. Não sai chutando tudo, porque se precisa realmente ter o seu ganha-pão, a sua estabilidade, porque não adianta a gente ficar também sem um ganho. Então, nesses casos, eu digo, integre-se a um time e comece a fazer no paralelo. Faça um projeto seu e vá levando aquilo ali, até que aquilo ali depois vai precisar 2 anos de muita dedicação, porque vai ser uma hora extra mesmo, vai varar a noite, vai perder final de semana, mas depois você vai ter condições de analisar se aquilo ali vingou, deu certo, você pode fazer a transição e fazer até, talvez, trabalhar part-time na sua empresa atual e aí mudando gradativamente. Então, essa é a orientação que eu dou. Dedique-se, crie o projeto, busque um time bacana e vai fazendo a transição gradativamente, né? E aí isso funciona. Já vi várias pessoas fazerem isso, que chega no momento que equalizou, você vai botar na balança, daí consegue sair. Mas não desista da ideia.